debate aqui sobre proteção de dados, eu gostaria de fazer alguns registros. Primeiro, ter a honra de ter o doutor Alexandre Ateniense, pai, aqui conosco, foi vice-presidente do Conselho Federal. A presença dele muito nos honra aqui na reunião do César. Nossa diretoria, nesse último mês de maio, foi fazer uma visita institucional à nova gestão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo. Essa gestão é uma gestão nova e a gente sentiu a necessidade de fazer uma visita institucional. No próximo mês, no mês de junho, o nosso tema principal vai ser sobre compliance. A outra atividade bastante forte que o César está envolvido é a questão do incluir direito. Esse mês de maio foram feitas várias visitas a universidades, a USP São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas e a PUC no Rio de Janeiro, todas interessadas no nosso projeto de incluir direito, nesse programa que está tendo o maior sucesso e maior repercussão. E, tendo dito isso, eu acho que podemos começar. Vou chamar ao palco os nossos palestrantes de hoje. Eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, a Care Plus e a Piuí, que nos auxiliam aqui a poder fazer essa reunião dessa forma. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a Juliana Ambrósio para subir ao palco. A Juliana é advogada, atuante em Direito Digital, Proteção de Dados e áreas conexas. Ela é professora da Faculdade do Mackenzie e doutorado na PUC. É sócia do escritório Opes Blum, Bruno Ambrosio Weinzoff Advogados, membro da International Law Section e da International Property Law Section da American Bar Association e coordenadora do nosso Comitê de Direito Digital aqui do César. Cadê a Juliana? Está vindo? Bom. O Alexandre Ateniense, que é advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em Internet Law na Berkman Center, Harvard Law School. O Alexandre é sócio fundador do escritório Alexandre Ateniense Advogados e coordenador também do nosso Comitê de Direito Digital aqui do César. Ele é um dos precursores de Direito de Tecnologia e Informação do Brasil e tem muita experiência nessa área. Preside a Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Conselho Federal, representando a entidade nas discussões no Congresso Nacional. Flávia Figliorini Lepic, sócia do escritório Figliorini e Carmelini Advogados, responsáveis pela área de auditoria trabalhista, compliance e governança, especialista em compliance e controles internos pela St. Paul. Flávia vai falar o mês que vem de novo, né, Flávia? O tema vai ser compliance. Especialista em compliance e governança corporativa e é membro da diretoria do CINSA, nossa co-irmã, o Sindicato da Sociedade de Advogados do Estado de Rio de Janeiro e São Paulo. E, last but not least, o Henrique... Ai, gente, eu não estou nem enxergando aqui. Falretti, advogado com experiência na gestão de programas de compliance, proteção de dados pessoais, privacidade e ética em estruturas globais e com ambientes regulatórios complexos. Ele possui certificado como Privacy Manager pela International Association of Privacy Professionals. Foi gerente de ética e compliance do Walmart e atualmente reforça o time de proteção de dados do escritório Opes Blum, Bruno Ambrosio e Weinzoff Advogados Associados. Bom, eu desejo a todos um bom painel e esse tema está bem quente e hoje mais ainda, né, Alexandre? Isso. Bom, vamos lá. Apenas esqueci de informar que nós estamos ao vivo em rede nacional. Sintam-se todos vistos.
Olá, boa noite a todos, meus colegas, meus parceiros de painel. Prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é a pauta da vez, né? Uma das, proteção de dados. A gente está tendo, nesse momento, lá no Congresso, a votação da medida provisória 869. Agora, há poucos minutos, meu escritório aqui perto, eu estava acompanhando até o último segundo antes de sair, ainda não tinha finalizado a votação, mas está sendo votado. Lembrando que a gente tem até o dia 3 agora de junho para votar nas duas casas, senão vai caducar, né? Agora, enfim. Bom, muito bem. A gente dividiu o painel, a gente tem aqui o objetivo de trazer, entregar para vocês algo bastante prático e voltado para a nossa realidade, né? Que é escritório de advocacia. Cabe a mim, como primeira fala, colocar um panorama geral, para deixar todo mundo na mesma página. Então, me perdoe aqueles que já saibam alguns dos conteúdos que nós vamos passar aqui, mas é importante, primeiramente, posicionar algo que todos sabem, né? O que a gente vive hoje, esse mercado de dados, que nós somos o próprio produto, né? Do oráculo do Google ao confessionário do Facebook, ninguém escapa ao aplicativo, a um site, a alguma aplicação fornecendo dados. A todo momento, a máquina algorítmica está coletando e está tratando nossos dados e estão fazendo, né, dinheiro com isso. Ok, essa é a economia que temos hoje, a chamada economia de dados, dentro do mercado de atenção. Não é à toa que, se a gente olhar para operações recentes, os números chamam muita atenção e revelam também, né, os valores, o tamanho desse mercado. Por exemplo, vou chegar mais perto aqui, que eu não estou enxergando o slide. Por exemplo, o Waze, adquirido pela empresa Google em 2013, pelo valor de 1,3 bilhões de dólares. O Instagram, adquirido pelo Facebook, pelo montante de 1 bilhão de dólares em 2012. E detalhe, a empresa tinha 13 funcionários apenas. O WhatsApp, adquirido pelo Facebook pela quantia de 22 bilhões de dólares em 2012, com 50 funcionários. Não à toa que, aí usando uma expressão do Clive Humby, né, que é um matemático que fala "Data is the new oil". Petróleo, novo petróleo é o dado. A revista The Economist faz uma matéria exclusiva sobre isso. Então, esse é o nosso cenário. Aí nós temos um histórico, que eu vou passar muito rapidamente, em dois centros globais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mais ou menos em 1970, a gente começa a ter regulação sobre o assunto de proteção de dados. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma abordagem, uma perspectiva mais sobre a distopia, o medo da vigilância que acontece na esfera privada. Não que também não houve a questão da vigilância pública, mas nasce com a regulação voltada para os casos de birô de crédito, das incorreções. E aí nós temos várias outras leis que vão se seguindo, em 1974, em 1986, e por daí diante. Na Europa, com uma outra sistemática, mas nós também temos aí desde 1970 no estado de Hesse, na Alemanha, 73 uma lei federal na Suécia, 77 a lei alemã, 81 a Convenção 108. Então são os regulamentos que vão se amadurecendo. 95 o ápice, primeira diretiva que fala de direitos da proteção de dados. Só que no século XXI a gente tem uma transformação. Se a gente tinha uma distopia orwelliana, né, aquela de George Orwell, que é o panótipo, né, o Big Brother, que tudo vê, no século XXI a gente tem uma sofisticação disso, com inteligência artificial, machine learning, entropia algorítmica, internet das coisas. Então, a própria Europa reformula o seu regulamento, e aí vocês devem ter ouvido falar, porque é bastante recente, entra em vigor, em maio do ano passado, o GDPR, que é o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Ele
inevitável, ele faz uma pressão em países que ainda não tinham uma lei geral, como o Brasil, estava atrasado nesse sentido. Vários países do Cone Sul, na América, já têm, e há alguns anos. Né? E para também compor a OCDE, o Brasil precisava aprovar uma lei dessa natureza. Então, nós temos aí, o ano passado, em 2018, agosto, a sanção da Lei 13.709, que chegamos ao que nos interessa. Esse é o nosso ponto de partida, é disso que a gente vai conversar, com foco no escritório de advocacia. Temos a medida provisória, que foi o último ato do Michel Temer, foi a última medida provisória do governo dele, do ano passado, que traz algumas alterações. Por conta do veto, em agosto, nós não temos uma autoridade nacional de proteção de dados na lei. Ela está pendurada por essa medida provisória. Por isso que é importante acompanhar se ela vai cair ou não. Porque, se ela cai, ficamos acéfalos. Não temos autoridade nacional de proteção de dados. Temos outros caminhos, a gente pode ter, né, por conta das regras do processo legislativo, uma nova MP esse ano, já que a 869 é do ano passado, mas teremos um problema. Mais à noite, aí, quem sabe, até o ateniense falar, o Henrique falar, a gente acompanha aí pelas redes se terminou a votação. E já vai para outra casa. Mas, muito bem, em linhas gerais, o que fala essa lei? Ela traz vários pontos, né? E aqui a gente coloca 12 pontos principais. Os principais pontos que ela traz: a autoridade, ela cria uma autarquia como um órgão regulador do setor, ainda que transversal, porque percorre todos os mercados. A questão de princípios de proteção de dados, princípio como da não discriminação, da segurança, da finalidade e outros. Traz direitos dos titulares de dados. Antes nós tínhamos isso de forma muito tímida no nosso sistema, no nosso ordenamento. Vale lembrar do habeas data, que é um direito que o cidadão tem de buscar e corrigir os seus dados, mas isso ficou apenas setorizado para a administração pública. Aqui os direitos eles se abrem muito mais, não importa se é setor público, se é setor privado, você tem o núcleo duro dos direitos, que é de acesso, de retificação, de oposição, de explicação para decisões automatizadas e inteligência artificial. Então, hoje, né, a partir da vigência da lei, as empresas têm que operar com a possibilidade de cumprir esses direitos dos titulares. A questão das notificações obrigatórias para a autoridade, em caso de vazamentos, em caso de outros documentos, como relatório de impacto por novas operações, por novos negócios, envolvendo dados sensíveis e outras disposições da lei. Questão da aplicação territorial, como acabei de dizer, faz-se uma diferenciação entre dados sensíveis e dados não sensíveis. Mapeamento do tratamento de dados, cria-se uma nova pessoa, um novo cargo dentro da empresa, que é o encarregado, em português, mas todo mundo no mercado fala DPO, porque eu acho que é mais gourmetizado, né? Mas o certo é falar encarregado. Mas DPO significa a mesma coisa, é o Data Privacy Officer. Né? Fica aí a critério de vocês, como vocês querem usar. Então, nós temos, basicamente, esses 12 pontos. E aí, partir do cerne... Tem que apontar para cá? Mudou. Já mudou? Tá. A quem se aplica a LGPD? Como eu disse, ela é transversal. Ela é uma lei geral, ela se aplica a todo o mercado, a todos os serviços, incluindo os escritórios de advocacia. E o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou venha a identificar uma pessoa. E aqui é o mais interessante da matéria, que é o que os espanhóis chamam de teoria do mosaico, que é justamente a possibilidade de eu associar dados, eu compor dados. Às vezes eu tenho informações dispersas,
que cada uma por si só não identifica uma pessoa, mas a junção delas e trabalhada com uma inteligência em cima disso, geralmente algorítmica, eu consigo identificar. Então, um caso bem simples. Se eu disser aqui que o Dr. Décio está aqui na primeira fileira, como sempre, exemplar, aqui no CESA. Mas aqui eu identifiquei diretamente. Mas se eu disser que na quarta fileira, à minha direita, contando a quarta fileira e da direita para a esquerda, a terceira pessoa, eu não digo o nome dele, mas é só vocês conferirem que vai chegar no meu amigo Plínio. Ou seja, são dados que levam a uma identificação. Aí, esses dados podem ser de natureza sensível ou não. Sensível que diz respeito mais ao âmago da pessoa. Então, questões de crença religiosa, filiações políticas, sindicais, orientação sexual e outras que dizem respeito a esse círculo mais íntimo da pessoa, trazendo um pouco daquela doutrina dos círculos concêntricos da doutrina alemã. Nós temos ainda áreas impactadas. Todas as áreas tratam dados pessoais. Essa é a pergunta que fazem. Mas quais áreas eu tenho que separar para tratar? É compliance, TI, RH? Não. Jurídico está envolvido, serviço e logística, segurança da informação, que o ateniense vai falar, gerenciamento de produtos, marketing. Todas as áreas trabalham com dados pessoais. Algumas com mais intensidade, o ciclo de vida do dado ele é mais sofisticado, mas todas tratam. E aqui, já indo para o final, nós temos, em termos bastante simples, mas só aqui num discurso de deixar todo mundo high level na mesma página, 10 bases legais. Ou seja, a partir da vigência da lei, para você fazer um tratamento de dados, você tem que incluir em uma dessas 10 justificativas. Ou consentimento, ou colocar como cumprimento de obrigação legal, ou proteção ao crédito, que foi o acordão, né, na Casa Legislativa para passar a LGPD com score positivo, interesse legítimo e por aí em diante. E isso vale, como a gente vai ver, também para o cenário do escritório de advocacia. Você passa para mim? Aqui o encarregado, que eu já falei, né, que é uma pessoa, a gente tratou muito disso no Comitê de Direito Digital, do encarregado, e aqui nós temos duas facetas. O encarregado do escritório, como alguns grandes escritórios aqui já têm, nós já temos notícias de que já escolheram um profissional, eles já estão trabalhando, já estão implementando, estão cuidando desse assunto internamente. E nós temos uma outra faceta, que é o escritório de advocacia assumindo e ocupando um novo nicho do mercado, que é o DPO as a Service. Porque a lei ela coloca que o encarregado pode ser pessoa física ou jurídica. Então, isso possibilita que o escritório de advocacia atue de forma terceirizada. Nós temos várias questões, que tem que ter o nome da pessoa física perante a autoridade, quem vai ser no escritório que vai dar esse nome. Então, os escritórios hoje, eles passam por uma ponderação, isso é oportunidade ou é risco? Mas existe essa mesa de discussão, é importante vocês saberem. Tá? Pode passar, por favor. E aqui, os direitos dos titulares que eu já mencionei, né, consentimento, revogação do consentimento, quando encerrar a relação com o escritório de advocacia, o cliente, salvo as obrigações legais que obriguem a guarda de determinadas informações, o escritório ele tem que ter condição de apagar tudo de todos os sistemas, dentre outros direitos. Pode passar, por favor. E, por fim, sanções administrativas previstas na lei. Nós temos desde advertência, como multa diária, com um teto, né, que a gente tem na lei uma multa de até 2% do faturamento, com um teto de 50 milhões por infração. Então, um episódio ele pode ter mais de uma infração, então esse número se soma. É diferente da Europa, que não colocou esse patamar,
mas é bom lembrar que os 50 milhões pode somar valores mais altos, se nós, em um mesmo incidente, tivermos mais de uma infração. E, pode passar? Finalmente, o plano de adequação. O que a gente sugere, o que o mercado tem feito? Tem algumas pessoas que mudam um pouco aqui, outras que mudam um pouco ali, e eu já estou terminando e vou passar para o ateniense. Em linhas gerais, é algo sempre parecido com isso. Fase 1, levantamento dos riscos. Então, fazer um mapeamento no escritório de quais são os dados que ali estão. Base passada, base ativa, como que eu coletei esse dado, quando eu coletei, eu consigo enquadrá-lo em uma daquelas 10 bases legais, é melhor eu eliminar ou não, fazer um mapeamento, enxergar todo o universo do escritório com os dados e levantar os riscos disso, gerando um gap analysis. Quais são as faltas aqui? O que eu preciso arrumar? Daqui, a gente vai gerar um caminho de to-dos, o que se tem que fazer. E aí se divide em fases, agrupando algumas matérias da lei. Uma delas, a fase 2, estruturar um programa de privacidade, deixar o escritório pronto para um caso de incidente de vazamento de informação. Então, houve alguma demanda perante a autoridade nacional, a empresa já está com os documentos prontos, ou o escritório de advocacia já tem um plano de contingência para agir. Ele não vai formar isso a partir do incidente, ele já tem isso de forma prévia. Cláusulas contratuais, alterar os contratos do escritório, né, incluir isso, e aí eu gosto muito de uma frase que o Henrique diz, isso não é apenas uma obrigação legal, é uma questão de valor de mercado. Né? O escritório que mostrar que está preocupado com isso, ele ganha valor, ele ganha um reconhecimento adicional no mercado que hoje está voltado para regular os dados pessoais. Depois, ainda não. A garantia do exercício do direito dos titulares. A gente separa esse grupo de direitos do titular, porque aqui é a pedra de toque. É aqui que vai dar imprensa, é aqui que vai dar ação coletiva, é aqui que vai fazer mais barulho. Então, por isso que a gente coloca uma fase específica para que a empresa, nesse caso, nesse universo aqui, o escritório, ele tenha todo o cuidado de estar preparado para atender o cumprimento dos direitos dos titulares. Depois, treinamentos, a gente precisa treinar o pessoal que está com a gente, sempre, né? E treinar desde a pessoa que cuida do arquivo, você ainda tem arquivo físico, a copeira, a recepção, todo mundo que lida com dados pessoais, seja fazendo uma planilha, seja ouvindo o que está sendo falado, seja alimentando um sistema de um cliente de controle de gestão de processos e por aí em diante. E, por fim, para fechar, tirar as arestas, fazer uma revisão. O que faltou? Estamos aí beirando agosto de 2020. O que precisamos finalizar é o que a gente chama, né, de double check, para a gente conseguir saber que estaremos aí preparados, enquanto estrutura macro, para entrar num período com a vigência da lei. Em termos gerais, é isso, como panorama genérico. Agora o Alexandre vai entrar, vai descer mais a fundo na questão da segurança da informação e assim iremos nessa escada aprofundando, verticalizando aqui o plano para o escritório de advocacia. Ale, tá Juliana, contigo. deixa eu fazer só uma observação rápida. A MP 869 foi aprovada, acabou de passar na Câmara. Acabou de passar na Câmara, agora tem que ir para o Senado, né? Há 10 minutos atrás, 18h23, foi aprovada. E nós estamos aguardando agora um grande destaque para os próximos dias, né, porque até o dia 3 de junho tem que passar pelo Senado. Se não passar pelo Senado, caduca a medida provisória. É junho? Pois é, junho. E caduca a medida provisória e voltamos ao texto original sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com muita emoção, até o dia 3 de junho, vamos acompanhar o que vai acontecer.
Sério? Se for basear com o que aconteceu com o Marco Civil, foi a jato que aconteceu no Senado. Teve comissão lá que passou em 1 minuto e meio a análise do Marco Civil. Conchavo político, né? Cadê o controle, que eu não estou com ele? Controle dos slides? Ah, está aqui. Bom, gente, boa noite a todos. Nós tivemos a honra de ser convidado pelo CAGE para tratar desse assunto, e é interessante que nem se a gente tivesse combinado com o Congresso Nacional, teria sido tão oportuno estar tratando desse assunto hoje, tão atualizado, dentro do contexto. Aliás, o deputado Orlando Silva, que é o relator, ele estaria aqui. Verdade. Ele aceitou, ele viria aqui, ele só não está por conta dessa votação. E aí teve que cancelar, certamente já sabia que tinha um risco de entrar em pauta. O meu tema, como a Juliana falou, não é só de segurança de informação, não. Eu vou entrar no detalhe sobre como é que os sócios dos escritórios de advocacia devem se sensibilizar sobre esses assuntos, que não se reside apenas em segurança da informação, mas o que eu chamo de governança digital. Talvez seja a primeira vez que vocês estão ouvindo falar dessa palavra, mas eu vou traduzir isso de uma forma muito fácil para vocês entenderem. Os sócios têm que ter o controle sobre todos os dados que tramitam dentro do escritório. Será que vocês têm? Com certeza? Bom. Vai dizer que não, não pode, né? Então, e a governança digital, para quem não está acostumado com esse termo, ela antes era um conceito criado só para o ambiente público, não só para o governo, mas ela se estende agora ao corporativo, e por que não à advocacia? Né? Seria o conjunto de práticas, normas internas, padrões definidos pelos sócios, com o objetivo de garantir controles efetivos, ampliando os processos de segurança e desempenho via tratamento na plataforma digital. Ou seja, os sócios do escritório têm que retomar esse controle sobre os dados que trafegam na sua infraestrutura. E, certamente, a maioria não tem. E vamos ver por quê. Então, os pilares básicos da governança digital corporativa seriam reputação digital, proteção de dados, segurança cibernética e compliance. Compliance, mais tarde, será abordado pela doutora Flávia Lepic, que certamente vai nos brindar com um avanço nesse assunto. Por que os escritórios de advocacia são alvo da governança digital? Por que os sócios do escritório de advocacia têm que se preocupar com esse assunto? Simples. Nós tratamos dados diariamente dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Isso já é o suficiente. No caso, por exemplo, de fazer transmissão de dados para o exterior, como seria o caso poderia se incidir a GDPR, que é a lei europeia. Se a gente oferta serviços para países da União Europeia, nós já somos obrigados a estar em conformidade não só com a Lei de Proteção de Dados brasileira, mas também com a Lei de Proteção de Dados europeia, caso ocorra a tramitação de dados pessoais. Então, não há menor dúvida, isso já foi muito bem enfatizado pela Juliana, de argumentação de que o escritório de advocacia não está sujeito, isso não procede de forma alguma. Mas, outro motivo, diversas mensagens são trocadas diariamente por mensageiros instantâneos, por e-mails, entre os sócios, os colaboradores do escritório, na plataforma digital. O risco que pode ocorrer dessa informação cair em mão indevida é muito grande. Será que nós já preocupamos com isso, em termos de criar uma norma interna para disciplinar a nossa equipe, para dizer o que pode, o que não pode, ou como pode, no tocante a dados? Né? E a questão da documentação que nós temos dos clientes do nosso escritório? A documentação arquivada, aquela que a gente fala, um dia a gente vai precisar, é um risco agora, enorme. Por quê? Porque alguém pode ter acesso a essa informação e vazar, quando é informação de dados pessoais de cliente. Então, eu defendo que, a não ser que a informação seja, de fato, necessária para a instrução do processo, ou de um trabalho de consultoria que seja, essa informação depois ela tem que ser removida do escritório, no tocante a dados pessoais, não em relação ao trabalho intelectual como um todo.
E digo mais, certamente, alguns escritórios têm lá os seus computadores inutilizados, onde existem discos rígidos, onde estão armazenados dados. Isso é um risco. Será que vocês estão cientes de quais são os dispositivos que ainda estão com esses dados pessoais? E os pendrives espalhados aí? Então, a gente tem que ter controle sobre essa informação, porque isso são meios de vazamento de dados, né? Então, a própria documentação financeira do escritório, né, isso tudo mostra como é que nós temos que nos preocupar com esse tema. Muito bem. Então, eu vou dividir agora em diante, trazer para os senhores problemas que vão nos dar opção de refletir sobre eles e, a partir de agora, verificar como é que a gente pode tratar e saná-los, né? Em relação à proteção de dados pessoais, primeiro, como foi dito pela Juliana, adequação às obrigações legais, criação de termos de consentimento, alteração nos contratos honorários para poder colocar cláusulas relativas à proteção de dados pessoais, porque, se nós vamos receber dados pessoais do cliente, nós temos que garantir ao mesmo que os mesmos serão tratados com a restrita finalidade para o qual eles se destinam. A mesma coisa vai acontecer em relação a um terceiro, pode ser um parceiro de negócio, pode ser uma empresa prestadora de serviço, uma empresa que desenvolve e armazena os dados do escritório num software, remotamente. Esse também tem que estar assinando compromissos dentro do seu contrato de prestação de serviço, com a inclusão de cláusulas obrigacionais sobre responsabilidade quanto ao tratamento de dados pessoais. Eu tenho certeza absoluta, pelo menos já exercendo consultoria de mais de 15 empresas em diversos setores, nenhum dos contratos de prestadores de serviços terceiros tem essas cláusulas. Nenhum. Então, todos têm que ser revisados. Da mesma forma, em relação ao contrato de honorários, nós temos que nos preocupar também em incluir essa informação. Termo de consentimento é um documento novo, que não existia antes, só veio se tornar obrigatório agora a partir da Lei de Proteção de Dados, em que se torna necessário fazer com que a pessoa que nos cede os dados tenha que saber que esses dados serão utilizados para uma determinada finalidade. É a única forma que ela vai ter para ter uma trilha de auditoria, uma rastreabilidade, se um dia acontecer desses dados caírem em mãos alheias, de que ela disse, mas eu te passei essa informação, como é que esse dado meu restrito, só você sabia, foi cair na mão de terceiros? Então, temos que também elaborar o termo de consentimento com todas aquelas empresas com que nós estamos nos relacionando, né? Como foi dito também, a criação do encarregado de proteção de dados. A medida provisória deixou claro que o encarregado não significa dizer que é uma pessoa, que possa ser um seletista, pode ser um grupo de pessoas, eu acho que essa é a melhor opção. Então, de repente, um representante da área de TI, um advogado, uma pessoa da área de recursos humanos, alguém da área de compliance, mas, sobretudo, alguém que tenha poder decisório. Essa é a maior lacuna que eu posso enxergar hoje em todos os escritórios de advocacia. O pessoal da área operacional está nesse ponto. Os sócios estão aqui. Eles mal se conversam sobre esse assunto. Em regra. Óbvio que tem exceções. Então, o pessoal da área operacional já sabe o tamanho do risco que estão passando, mas os sócios não. Estão assistindo o mundo com óculos cor-de-rosa. Mas vai doer no bolso deles, na hora que acontecer determinados problemas. Então, os sócios têm que se sensibilizar. O objetivo da nossa palestra aqui hoje era justamente fazer a sensibilização dos senhores para poder se aproximar desse tema, porque vai doer no bolso, se, por acaso, não tomar medidas imediatas a respeito disso. Os senhores serão responsáveis. Bom, então, traduzindo, multa simples, 2% do faturamento líquido anual, ou até 50 milhões, multa diária, 2% do faturamento até 50 milhões. Vejam bem, eu costumo dizer, não existe uma sanção apenas, são várias. Tem a sanção administrativa. Hoje, quem está aplicando a sanção administrativa é o Ministério Público. Quando entrar em funcionamento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, será ela a exclusiva para poder aplicar essas sanções.
pode ocorrer também, simultaneamente, sanções judiciais às vítimas. Então, por exemplo, hoje, aconteceu recentemente, num caso de um banco que teve 20 mil contas vazadas. Então, você imagina, a multa foi de R$1,5 milhão, você imaginar, então, a multa R$1,5 milhão dividido por 20 mil, quer dizer, então, que cada correntista recebeu sua cota parte a partir dessa matemática. Certo? Errado. Ninguém recebeu um centavo. Isso foi para um fundo do Ministério Público. Então, o que significa dizer que ainda há o risco dessas vítimas entrarem com uma ação coletiva para poder pedir uma indenização em relação ao dano que foi causado. E o pior de todos, o que não tem preço, é a reputação digital do escritório, com a publicização do ato. Isso a gente não precisa explicar. Nós trabalhamos a vida inteira para poder construir uma reputação. De uma hora para outra, esse risco acontece. E aí, como ficamos? Como reconstruir uma imagem? Quanto custa reconstruir uma imagem? Soluções. Começar desde já a adequação, muito bem colocada pela Juliana, dentro daquelas etapas. Sobretudo, mudar a cultura predominante quanto ao tratamento de dados pessoais. E aí, gente, essa decisão, a gente chama de top-down, vem de cima para baixo. Se os sócios não se sensibilizarem e tomarem a decisão, falar assim, eu vou começar a lidar com esses problemas a partir de amanhã, nada vai acontecer. O sócio tem que se engajar nessa mudança. Se ele não se engaja, nada acontece. Por isso é que ele tem que fazer parte de todo o processo. Mudar processos internos quanto ao tratamento de dados pessoais, adequar sistemas, né, revisar contratos e revisar honorários do cliente. Aqui, sem querer ser repetitivo, já que a Juliana também colocou o caminho da conformidade, eu também fiz o meu roadmap, né, para poder mostrar aqui. Começa com conscientização das partes, inventários, relatórios de gap análise, enfim, algo muito parecido com o que já tinha no outro slide. Faltou combinar isso, hein, Ju? Para poder eliminar um slide do outro. Tudo bem. Veja, vazamento de dados. Esse é um problema que já afeta a vários escritórios de advocacia no mundo inteiro. E por que não vai acontecer aqui? Vamos começar do pior. Panama Papers. Vazamento de dados de 11,5 milhões de documentos. Eu estava no Panamá na semana passada, na sexta-feira. Tinha muita curiosidade para poder saber onde é que era a sede desse escritório, Mossack Fonseca. Aí eu fui buscar informação, o escritório fechou, em maio do ano passado. Fechou suas atividades. Não teve como prosseguir as suas atividades, que eram da especialidade de offshore. Simplesmente fechou. Não teve solução de reconstruir a imagem. Os sócios, já depois de 30 e tantos anos de escritório, resolveram fechar as atividades. Vejam que extremo que a situação chega quando um vazamento acontece. É interessante que o fato aconteceu no Panamá, mas o assunto foi vazado para o mundo inteiro, inclusive no Brasil. E o que aconteceu? A COAF, atenta a tudo, teve acesso aos nomes dos envolvidos e fez o quê? Notificações, para que eles prestassem informações a respeito daqueles valores que foram notificados. Dá para entender, então, o efeito cascata, que isso pode acontecer rapidamente, com a publicização do ato? Um outro escritório enorme nos Estados Unidos, DLA Piper, a situação foi diferente, lá já foi um ransomware, ou seja, um sequestro de dados, um hacker chegou e conseguiu criptografar todas as informações e pediu um resgate. O escritório teve que resgatar um backup que levou mais ou menos uns 4, 5 dias. Com isso, clientes insatisfeitos, multas contratuais foram incorridas em relação a isso. Um exemplo positivo, se é que a gente pode falar dessa forma, aconteceu com esse escritório Cravat, lá de Nova York, que ele foi invadido por hackers de Macau. E é um escritório que só trabalha na área financeira. E esse escritório, então, teve seus dados roubados através desses hackers que pediram depois resgate. Só que, nesse caso, a polícia norte-americana conseguiu fazer o rastreamento. Os hackers lá em Macau foram localizados e foram extraditados para os Estados Unidos. Eles vão ter que pagar 8,9 milhões de indenização. E, recentemente, nesse ano,
tivemos notícia de um escritório de Portugal, PLMJ, que também já sofreu, sob a égide da Lei de Proteção de Dados, que já tinha entrado em vigor na Europa, vazamento de informações confidenciais relativas a casos midiáticos e e-mails internos vazados. Já está sujeito à aplicação da sanção administrativa. Bom, então, a situação é essa. Prestem bem atenção. Vocês, sócios, se aproximem da área de TI, da área que exerce governança, da área que exerce o compliance, e criem esse grupo. Eu não vou dizer que esse é um comitê de crise de questões de proteção de dados. Muito além disso, seria um comitê de crise para lidar com vazamento de dados e questões de reputação digital, questões relacionadas à segurança da informação. São vários incidentes que podem acontecer. E, pela minha experiência como advogado na área de direito digital, eu posso dizer para os senhores o seguinte: quanto mais rápido a gente conseguir enfrentar o problema, menos chance de um fato se transformar numa crise. E, para que esse fato seja objeto de uma reação rápida, é necessário que a gente exerça algo que a gente não faz, que é o monitoramento constante de todas as informações que circulam, tanto internamente quanto publicamente, sobre o escritório de advocacia. Pensem nisso. Então, esse conselho diretor, que tem poder decisório, eles têm que se engajar, têm que formar esse comitê de crise para poder tratar de todos esses assuntos, não apenas vazamento de dados, porque os riscos são iminentes. Então, vamos falar agora um pouco de reputação digital. Senhores, tem aumentado exponencialmente o discurso de ódio contra os advogados na internet. Se ninguém ainda foi vítima disso aqui, eu já fui. Tenho certeza de que, eu costumo dizer que se Andy Warhol disse um dia que todo cidadão vai ter seus 15 minutos de fama, eu parafraseando, eu diria que todos nós teremos nossos 15 minutos de execração pública na internet. Não tenho dúvida do que eu falo. A diferença é, alguns sabem como reagir, outros não estão nem pensando no assunto. Então, vejam, nesse caso específico, deixa eu ver se eu consigo. Eu fiz uma pesquisa lá no site Reclame Aqui, que eu chamo do Mural das Lamentações do Consumidor Brasileiro, que antes só tratava de assunto de relação de consumo, mas agora, de uma hora para outra, incluiu também comentários de clientes insatisfeitos. Tem um escritório que eu, graças a Deus, não vou revelar o nome, para não ter problema de proteção de dados, que ele é o recordista. Ele tem 164 denúncias de péssima qualidade de serviço. Vejam, quantas foram respondidas? 0. Ou seja, não respondidas, não recomendado. Está lá. Para todo mundo que quiser pesquisar hoje, o nome desse escritório aparece na primeira página do Google. E vejam, isso foi pesquisado hoje, tá? Então, vejam, o escritório não está dando a mínima para esse assunto, ao invés de ter que entrar na conversa e tentar resolver o problema. O que vale hoje alguém chegar na ferramenta de busca do Google e dar de cara com essa página não recomendada? Vai contratar o escritório? Bom, então, onde é que estão os problemas maiores? No Reclame Aqui, nos comentários na ferramenta de busca do Google. Hoje está sendo muito utilizado, então o cliente chega lá e dá as estrelinhas, né, de 1 a 5, e escreve o comentário. Então, eu já vi vários casos de pessoas que extrapolam, contam meias verdades e, consequentemente, ranqueiam com 1 estrela. E seu ranking não é nunca 5 estrelas por causa desse comentário. Se é fake news, isso tem que ser tratado judicialmente através de uma ação de obrigação de fazer. O mais importante de tudo é fazer com que esse tempo de reação seja o mais rápido possível. E como fazer? Monitorando, diariamente, tudo o que dizem a respeito do sócio e do escritório. Porque o currículo, no tempo da internet, ele é formado não apenas pela informação do que nós falamos de nós mesmos, mas, sobretudo, das informações que terceiros dizem a nosso respeito. E, nessas informações que terceiros dizem a nosso respeito, podem ocorrer fake news, pode ocorrer ofensas, e nós temos que estar prontos para reagir rapidamente quando isso acontecer. E outra coisa que tem acontecido muito,
e, inclusive, várias vezes divulgado pela mídia, são pessoas públicas que deixam informações desatualizadas a seu respeito. Então, nós tivemos o caso da presidenta Dilma, que falou que tinha um curso de mestrado. A Folha de São Paulo foi lá, vasculhou e não tinha curso, coisa nenhuma. Então, fica a reflexão. Hã? O Witzel, na semana passada, curso em Harvard, a mesma coisa. Então, fica a reflexão. Será que vocês já tiveram a curiosidade de digitar seu nome para ver, por exemplo, se todas as informações que estão sendo veiculadas a seu respeito não estão equivocadas? Não estão imprecisas? Já caducaram? Muitas vezes tem sócio que já saiu do escritório que o nome dele ainda pertence à folha do escritório, inclusive atuando em áreas de atuação que o escritório nem mais atua. E isso tudo tem que ser verificado, porque, veja bem, se a gente se veste bem para comparecer a um evento desse, que sentido faz a gente não se preocupar com a nossa imagem que está sendo todo dia colocada na internet? Nós não podemos deixar esse desalinhamento. Nós temos que tratar da mesma forma como nós tratamos a nossa imagem presencial. Mas nós não nos damos conta disso. Tratamos isso como um segundo plano. Então, as soluções em relação à reputação digital quanto à governança corporativa: monitorar conteúdos publicados por terceiros sobre o escritório e seus sócios, monitorar o uso da imagem do escritório, fotos, vídeos, imagens capturadas dentro do escritório. Será que é vantagem ou não de estar veiculado isso no Facebook? Isso tudo tem que ser objeto de uma definição, de uma política interna, onde se defina um capítulo e fala assim: eu permito que seja obtida uma imagem interna e divulgada nas redes sociais, desde que alguma coisa. Não mostra as dependências internas do escritório, sei lá, alguma coisa assim que possa deixar com certa vulnerabilidade. Os senhores sabem bem melhor, porque conhecem o seu negócio, quais seriam as vulnerabilidades em relação à imagem, à marca. Tem gente, por exemplo, que resolve criar uma página oficiosa do escritório, com a logomarca. Já vi isso várias vezes. E cria ali um canal de comunicação fake. E o escritório não sabe. Por exemplo, voltando ao exemplo do Mossack Fonseca, depois que aconteceu o escândalo, surgiram no Instagram aproximadamente 15 perfis falsos com o nome do Mossack Fonseca. Mais um tanto de conta do Twitter, mais um tanto de página do Facebook. E ainda hoje isso é encontrado. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Então, é importante manter sempre esse controle. Verificar se as referências dos sócios do escritório estão divulgadas publicamente na internet correta e, sobretudo, voltando a um ponto anterior, criar um plano de contingenciamento para poder sanar todos esses problemas. Falando de segurança da informação, grande falha, grande lacuna, a enorme maioria dos escritórios não tem uma política interna de segurança da informação. Não tem a parte normativa que diz como usar a plataforma digital, como usar os dados referindo à parte corporativa do escritório. Isso tem que ter para ontem. Mas a maioria não tem. Isso é que vai dar legitimidade quando determinada pessoa violar uma conduta que você reprime e você diz: mas é que você formalizou, você assinou, você sabia que você não poderia vazar esse dado, repassar esse dado dessa forma. Se você não tem a política, o agente vai falar assim: mas eu não sabia, e fica por isso mesmo. Então, a gente tem que adotar esse termo de consentimento para fazer o tratamento de dados de clientes, colaboradores e candidatos para vagas de trabalho. Na maioria, não tem softwares que permitem monitorar esses incidentes. Por exemplo, sugestão: quem tem todos os dados armazenados nos servidores locais não tem um software, em regra, que lhe permite ter o rastreamento de qualquer colaborador que acessou a um determinado arquivo. Já em nuvem, vocês conseguem ter toda essa informação. Isso é extremamente rico. Eu já enfrentei problemas de sócios que saíram de um escritório, fizeram um acesso remoto, pegando um Wi-Fi que estava aberta de terceiro, para poder fazer download de todas as peças do escritório. Só foi possível fazer a identificação da autoria
através de um sistema que me permitia saber qual era o IP de localização geográfica que esse sujeito estava no momento que foi fazer download. E bateu justamente no endereço físico, onde era o novo escritório dele. Só isso já justifica ter um software todo em nuvem. Desdobramentos foram para a OAB, aquela sanção administrativa e na justiça também. Né? Não são claros, os escritórios não são claros para orientar a equipe sobre o que pode ou o que não pode. Então, essas regras têm que ser muito bem formalizadas com todos os colaboradores, sem exceção. Bom, no fim, já estou terminando minha situação, o que eu queria era só refrisar o seguinte, são mudanças, a governança digital corporativa ela exige mudanças sobre 3 frentes de trabalho, normativas, estratégicas, que são processos internos que têm que ser revistos, e sistêmicos. Se vocês não entrarem nessas 3 frentes de imediato, os problemas só vão acumular. Obviamente, ao pesquisar diversos conteúdos para essa palestra, eu consegui aquilo que caiu na mídia, mas eu sei, com certeza, que a maioria dos problemas que já aconteceram não foram divulgados. Isso não é dúvida para ninguém, sobretudo em relação à história da advocacia. Então, os problemas existem, e quanto mais cedo vocês puderem se tornar atentos, sensibilizados ao assunto, certamente sairão ganhando, porque os maiores prejudicados financeiramente serão os senhores. A título de sugestão, eu escrevi recentemente esse booklet, né, um livro digital, sobre Lei Geral de Proteção de Dados no Escritório de Advocacia. Quem se interessar por fazer um download gratuito, é só tirar uma foto ali do QR Code e depois entrar no site, entra direto no site para poder fazer um download. É um resumo do que eu falei aqui hoje e um alerta para essas mudanças que se tornam cada vez mais importantes. Certo? Deixa eu dar um tempinho aqui para que todo mundo possa tirar a foto. É isso. Eu espero que tenha sensibilizado a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns pelas explanações dos meus colegas. Muito que a gente aprendeu e tem a aprender ainda, né? E muita coisa a se fazer, né? A gente olha dá até medo, assim, mas, enfim, tem que colocar a mão na massa, né? E um dos problemas que a gente encontrou, inclusive, no CADEP, que é a Comissão de Administração Ética Profissional, na qual a gente está desenvolvendo um manual de compliance, que é um dos problemas também que certamente os profissionais de LGPD vão enfrentar, é a adequação tanto para a sociedade pequena quanto para a maior. Esse acho que é o ponto mais delicado, porque você tem sociedades menores que querem ficar e se tornar e se manter adequadas, né, à Lei de Proteção de Dados, e sociedades maiores que já têm uma estrutura, já têm uma possibilidade de gasto com esse assunto muito maior, né, conseguir permear sobre todas as esferas, né, até porque a gente tem uma média de 16 mil sociedades unipessoais. A gente fica pensando em 16 mil sociedades para se adequarem. Será que vão conseguir? A sociedade que tem um membro, 2, 3, 5, enfim. Agradeço a presença de todos, agradeço a Clemência, a Moira, ao Cagé, que não está aqui, pela oportunidade de falar. O meu papel aqui é de fazer algumas ponderações sobre compliance à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, no contexto do escritório de advocacia. A estrela da noite hoje é LGPD, portanto, para analisarmos a fundo a estruturação de compliance na sociedade de advogados e outras coisas correlatas, né, ao tema, nós teremos a reunião do Dia Geral de Associadas, do dia 25 de junho, onde será... É 26? 26 de junho?
É uma segunda-feira, então, não vai ser na terça? Bom, a gente dá uma conferida depois. Que para mim era terça-feira, dia 25 de junho. A conferir. E nessa reunião, nós, inclusive, a comissão de compliance, a comissão de administração e ética profissional, ela fará o lançamento do manual de compliance. Vai ser uma discussão muito rica, na qual todos já estão convidados desde já. Vocês acabaram de ouvir dos nossos colegas especialistas em LGPD sobre todas as adaptações que as empresas, no caso apropriado aqui aos escritórios, deverão observar e, dentro da nossa abordagem, as sociedades. Elas terão de enfrentar com a regulamentação de tratamento de dados das pessoas físicas e que atinge diretamente os escritórios, seja qual área do direito eles atuem. Eles lidam diariamente com dados, desde o estagiário até o sócio, passando por várias situações que podem comprometer, em diversos pontos, inclusive acarretando em multas, a sociedade de advogados. Nesse contexto, foi colocado, ao se adaptarem à LGPD, os escritórios vão ter que alterar também as políticas de governança para manter as conformidades, toda a conformidade com a nossa legislação, com a nova legislação. Todas essas modificações passam por uma mudança severa na cultura das pessoas, no treinamento, na responsabilidade, na maturidade de todos os envolvidos, todos os profissionais envolvidos, desde o estagiário até o sócio mais sênior do escritório. Mas o que a política de compliance tem a ver com tudo isso? Muito. Primeiramente, com a chegada da LGPD, conteúdo significativo das políticas, até então formalizadas, para aqueles que ainda não tinham políticas dentro de compliance, dentro de sua governança, elas terão que ser refeitas, revistas, em consonância com a LGPD. O constante monitoramento desses dados deve ser realizado pela própria por quem faz a monitoria do compliance, do LGPD. Vai haver uma troca de informações muito rica e importante. E como eu disse, eles explicaram mais profundamente em diferentes tamanhos, diferentes sociedades. Se você pegar falando isso dentro de empresas, desde da padaria até uma multinacional, vai ter que se adequar. O mesmo com a sociedade de advogados. Nesse sentido, o intuito é que nenhuma sociedade seja alijada desse processo. Não é porque a estrutura do escritório é pequena que ela não pode ter governança robusta. Com a implementação de compliance estruturado, e dentro desse compliance, a comunicação da política de LGPD, seja na sua apresentação para os clientes, que chegar um momento que isso vai ser exigido, seja como um ativo, que até a Juliana explicou isso, a Juliana e o Alexandre, seja também na formação de um ativo da sociedade. O primeiro ponto, inclusive, da convergência do compliance com o LGPD, seria o mapeamento. Para você começar um programa de compliance, você tem que fazer todo um mapeamento, onde estão os riscos, para poder averiguar método e procedimento. É a mesma coisa com o LGPD. Até seria uma dica para as sociedades que pensam em começar isso já. A gente fala já como se fosse rápido, 1 ano, para entrar em vigor, mas não é. Enfim, mas ainda tem um tempo aí para adequar, para que a sociedade possa tentar adequar as duas coisas, o compliance e LGPD, até porque você vai ter um cruzamento muito grande nesse mapeamento dos riscos, avaliar quais riscos são palatáveis e devem ser mantidos e aí monitorados e quais devem ser edidos. E aí você passa por várias situações, desde de um simples e-mail que um estagiário, um advogado, encaminhe para um cliente. Esse e-mail, se você for avaliar dentro de uma governança, de um compliance, ele pode ter um risco aí um risco de você passar por questões de corrupção, de confidencialidade. E, na parte de proteção de dados, a mesma coisa.
Você tem questão que envolve advogados correspondentes, né? Que sociedade hoje não precisa do advogado correspondente? E como é que está a proteção de dados pessoais desses escritórios? Você tem sociedades muito pequenas, e essa mesma problemática passa pelo compliance, até porque a vida de um escritório de advocacia, a gente sabe que a dinâmica é muito rápida, ela é muito própria. Você não tem aqueles procedimentos burocráticos, não. Você tem, de repente, numa tarde, que você precisa falar com o correspondente correndo para ele despachar um processo. Muitas vezes você não tem a menor ideia se ele tem algum tipo de governança, ou ele jamais assinou algum tipo de acordo com o escritório, né, que está demandando esse serviço, e o mesmo para a lei de proteção de dados, né? Você não tem... Como é que você vai saber como é que é o tráfego de informações desse escritório? Como que você vai ter esse tipo de proteção? Tem muito assunto para pensar, muito. E quando você mapeia esse risco, você passa pelas duas questões, tanto de compliance quanto de LGPD. Nessa convergência de políticas e mapeamento, o importante é que seja feito da mesma forma que nos métodos de inserção de governança e compliance, que sejam feitas políticas muito claras para os advogados, dentro da sociedade, para todos os profissionais, né? Desde de explicar dos procedimentos, dos processos, as penalidades. Você tem diversos tipos de profissionais. Você tem um associado que você não pode ameaçar com uma dispensa. Você tem empregados, advogados, que vão aí estar à mercê em algumas situações até justa causa. Então, você tem níveis diferentes de profissionais. E o ideal seria uma linguagem nas políticas, nos acordos, nas autorizações, muito clara e objetiva, a fim de que atinja a todos. A padronização também é uma coisa importante, padronizar procedimentos e métodos. Isso passa tanto pela governança, pela compliance, pela LGPD. Eu ia falar um pouquinho da proposta, até já foi inserido um pouco da questão da proposta, né? A gente fala muito que a proposta de honorários, a fatura, são cartões de visita dos escritórios, né? Então, assim, os escritórios já se preocupavam com a forma de expor, né, o conteúdo, de se colocar o conteúdo nas propostas de honorários, todos os detalhes, riscos, e com compliance não é diferente, LGPD também. Então, o ideal seria inserir o alcance, né, daquele contrato de honorários, das políticas em torno daquele trabalho a ser desenvolvido, de forma a proteger a sociedade. Eu vou finalizar, porque a gente está bem adiantado, bem avançado, aliás, no tempo, com 3 perguntas, que, na minha visão, são bem importantes para que a gente tenha um entendimento melhor, principalmente quem não é da área de proteção de dados. O escritório de advocacia ele pode contratar um serviço externo de DPO, que é o agente, né? Essa é a minha pergunta. Há necessidade de ter alguém próprio? E as sociedades menores, como é que elas ficam nisso? Bom, vou responder rapidamente aqui. A nossa legislação, depois da edição da MP, aprovada há pouco aqui, ela retirou a restrição da legislação que o DPO, o Data Protection Officer, tinha que ser uma pessoa natural. Obviamente, quando fala pessoa natural, não necessariamente não pode ser um terceiro, mas trazia um grau maior de dificuldade dessa contratação. Então, retirando esse termo, hoje é sim possível contratar um terceiro. E eu vou ser bem sincero, acho muito difícil
principalmente para pequenos escritórios, você ter uma pessoa que vai ter o nível de habilidade, conhecimento técnico, experiência necessário para atender a função num custo razoável. Então, vai ser muito mais fácil e, muito provavelmente, vai ser a opção que a maior parte das, não só escritórios de advocacia menores, mas também empresas menores vão adotar, que é contratar, sim, um serviço de Data Protection Officer as a Service, como eles têm chamado por aí, né, da maneira mais chique. Uma outra coisa é o seguinte, os escritórios eles podem prestar esse serviço? Ou há uma discussão, há alguma colisão com o Código de Ética? Olha, essa discussão eu não vou tentar dar uma resposta aqui, porque é um pouco comprometedor. Eu entendo que sim, que dá para prestar esse serviço, porque a gente teria que talvez falar um pouco, discorrer um pouco quais são as atividades desse profissional, mas num comparativo muito raso aqui, ele é quase como um compliance officer de dados. Né? A função dele é garantir que a organização esteja em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais e com as suas próprias políticas e procedimentos internos de privacidade. Como a gente está falando de conformidade com a lei e é uma série de atividades que envolvem essa conformidade, ela necessita um grande desenvolvimento jurídico. Eu entendo que isso é um trabalho 90% jurídico, então eu entendo que entra aí com uma assessoria jurídica, não veria um grande desafio em relação a isso. O que a gente pode ter um possível conflito é no momento que eu estou prestando uma consultoria e eu também estou verificando se uma consultoria para adequação da legislação, eu implemento as políticas e depois eu fiscalizo se essas políticas são cumpridas. Né? Então, tem que ficar muito claro como essa divisão de responsabilidade vai ser colocada em prática para evitar um possível conflito de interesses, um conflito aí entre eu fiscalizar o meu próprio trabalho. Mas, fora esse aspecto, que eu também acho que ele é bem contornável, com algumas regras bem colocadas na mesa, eu não vejo nenhum problema de advogados prestarem serviço ou de escritório de advocacia prestarem serviço como DPO terceirizado. Ok, obrigada. Obrigada a todos. Será que ele tem será que está funcionando dele? Muito bem, obrigada, Flávia. Agora a gente vai passar a palavra para o nosso convidado, é um ponto alto aqui, não desmerecendo vocês, pelo contrário, mas a gente é tudo da casa, né? Então, a gente está recebendo um convidado externo, é a segunda vez que ele vem ao CESA, o Henrique Fabretti, ele é advogado de formação, ele começa a sua carreira em um escritório de advocacia, e aí ele vai para o mercado. E aí ele tem experiência em consultoria, como Price, e aí a última função dele foi de DPO, ou encarregado, do Walmart do Brasil. E agora ele faz um movimento de voltar às origens e para o escritório de advocacia. O Henrique tem muito conhecimento na matéria, ele tem os certificados, mais de um, do IAPP, então ele é uma pessoa que domina profundamente essa matéria. Então, Henrique, em nome de todos aqui, eu agradeço por você vir e dividir o seu conhecimento conosco. A responsabilidade ficou muito grande agora. Espero atingir as expectativas. Bom, colocaram para mim aqui o último tópico, responder uma pergunta, né? Estamos, nós, sociedades de advogados, escritórios de advocacia, estamos preparados para a legislação, para a LGPD, né? Do ponto de vista, estamos em conformidade? E antes de eu responder essa pergunta, eu queria ouvir de vocês, né? Vocês estão preparados estão em conformidade com a LGPD? Ou estarão preparados em agosto de 2020? Bom, primeiro, quero deixá-los tranquilos, porque vocês não estão sozinhos, não são os únicos. Na verdade, o mercado inteiro tem a gente vê uma movimentação, obviamente, mas perto do tamanho que esse mercado tem e perto do tamanho da responsabilidade e do desafio que é estar em conformidade, eu acho que a gente ainda está vendo um movimento muito tímido. Talvez por conta da economia, talvez porque as pessoas estão esperando a autoridade ser aprovada e ser criada, mas não estamos sozinhos. E eu trouxe alguns dados aqui, só nesse ponto. A IAPP, que é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, ela faz um report anual que chama Privacy Governance Report, junto com a Ernst & Young,
e eles fizeram, o último que saiu foi de 2018, saiu no finalzinho do ano passado, e eles coletaram os dados após a entrada em vigor da GDPR, né, a regulamentação europeia. E eles perguntaram se as empresas que estavam no escopo da GDPR estavam em conformidade. E 56% delas disseram que não estavam em conformidade. Algumas estavam muito longe da conformidade, a grande maioria, vou dizer, uns 7%, estavam muito longe da conformidade, e o restante estava com algum nível de conformidade. Ou seja, já tinha feito alguma coisa, mas ainda não estava na conformidade total. E ainda tinha um outro ponto bem interessante, 19% das empresas pesquisadas disseram que elas acreditavam que a conformidade total com a lei era impossível. Então, estou trazendo esses dados aqui para vocês para trazer um certo conforto, né? Acho que é normal, é um negócio totalmente novo, não só, principalmente no Brasil, mas mesmo na Europeia, que já tinha uma diretiva de proteção de dados pessoais desde 1995, ainda assim a gente vê esse número bem grande de empresas que não estavam em conformidade. Então, acho que esse ponto é legal para a gente ter noção do desafio que é isso. O doutor Alexandre trouxe alguns casos de vazamento. Eu só vou trazer alguns pontos aqui que eu também achei algumas pesquisas interessantes, porque vou até fazer, na verdade, um parênteses aqui, né? A gente, desde julho do ano passado, tem visto uma série de eventos, workshops, palestras, painéis sobre privacidade. Esse assunto foi basicamente monopolizado por nós advogados, apesar de ser um assunto que tem uma série de divisões aí, né? Você transita bem, não só advogado, mas profissionais da área de tecnologia, profissionais de governança, mas nós monopolizamos o assunto. Mas eu ouço muito pouco advogados olhando para dentro e falando, e aí, como é que a gente vai estar em conformidade? Então, também até parabenizar o César para trazer esse assunto, porque não se fala disso. A gente fala para todo mundo, mas não fala para nós mesmos. Isso é muito importante. A American Bar Association tem um braço deles lá só para estudar cybersecurity, e eles fizeram uma pesquisa que 1 em cada 4 escritórios dos Estados Unidos já sofreram um data breach. A PwC, também, esse é um estudo específico para o Reino Unido, mostrou que 60% dos escritórios no ano de 2018 sofreram vazamento de dados. 60%. É um número muito alto. E 1/3 desses vazamentos foi decorrente de vazamentos, vamos dizer assim, internos, né? Um risco interno. Alguém que vazou o dado propositadamente ou por uma falha, mandou e-mail errado. É um dado muito alto. O ICO, que é a autoridade de proteção de dados do Reino Unido, ela também fez, obviamente, específico para o Reino Unido, um estudo para a história da advocacia, e disse que eles estavam no top 5 de maiores riscos para a área de privacidade, eles receberam mais de 4.000 notificações de vazamento de dados só de firmas localizadas no Reino Unido. Então, trouxe esses dados aqui, e aí corrobora isso com o Panama Papers, né, mais de 15 milhões de documentos vazados. Ou seja, nós temos um alvo muito grande nas nossas costas, porque a gente lida com um volume de dados extremamente sensíveis, muito alto. Né? Não é incomum a gente ter caso de tentativa de ataque ou ataque bem-sucedido à escritório de advocacia para tentar ter benefício na Bolsa de Valores, porque está manipulando aqui, mexendo com algum M&A, alguma operação societária que pode movimentar a Bolsa de Valores. Então, não só isso, mas vocês sabem muito bem qual é o nível de confidencialidade e o nível de criticidade de dados que vocês têm internamente. Bom, estou fazendo todo esse ponto aqui, obviamente, para falar um pouco da urgência e a gente precisa estar olhando para isso, deveremos estar discutindo mais isso. Mas também vou falar um pouquinho, antes de eu entrar exatamente no ponto que eu bolei aqui alguns primeiros passos para estarmos em conformidade, são os benefícios. Né? A gente fala muito, até a Juliana colocou, e eu gosto muito de falar da parte do benefício de estar em conformidade com a LGPD ou do benefício de olhar para a privacidade, olhar para a segurança da informação. Tem algumas pesquisas, eu vou trazer, só trouxe aqui 3 dados para não ficar muito cansativo, mas a Norton, acho que todo mundo conhece, é uma empresa de soluções de segurança americana, ela fez algumas perguntas lá para os consumidores americanos e perguntaram, que você concorda com essa afirmação aqui? Né? Estou mais preocupado do que nunca com a minha privacidade. E eles fizeram, inclusive, para o Brasil. Para os brasileiros, 78% dos brasileiros concordaram com essa afirmação. Estou mais do que nunca preocupado com a minha privacidade. Isso mostra, tem um quadro comparativo dos anos anteriores, mostra que essa preocupação ela vem crescendo cada vez mais. A PwC também fez um estudo com consumidores do mundo inteiro e 85% desses consumidores diziam que não fariam negócio com uma empresa se eles tivessem dúvidas de como os dados deles seriam tratados por essas empresas.
E eu estou trazendo isso daqui porque, na verdade, quando a gente fala de privacidade, a gente está falando da construção de uma relação de confiança com os nossos clientes, porque o nosso cliente está confiando que, ao ele passar uma informação sigilosa para a gente vai tratar dessa informação da mesma maneira que ele trataria, né? A gente vai dar o devido cuidado, vai ter uma grande preocupação com esses dados. Então, ele tem ali uma relação de... Ele está confiando na gente para guardar esses dados. E quanto mais consciência as pessoas têm de que quais são os estragos, caso esses dados sejam mal utilizados, mais eles vão exigir de vocês que tenham um nível maior de segurança. Então, quanto mais eu conheço, mais consciência eu tenho, mais eu vou exigir. Então, é mais do que necessário que nós olhemos para isso. E eu, basicamente, agora quero encerrar essa parte de falar um pouco da preocupação e do porquê que a gente precisa estar em conformidade com o LGPD. E eu aqui, eu rabisquei algumas coisas aqui, trouxe um pouco a minha experiência como Data Protection Officer, como implantando um programa de privacidade no Brasil, muito antes, inclusive, da gente ter uma legislação que traz um desafio de conscientização um pouco maior. E eu fiz alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente falar. O doutor Alexandre colocou muito bem quando ele falou de governança digital, né? Bom, governança de dados é um negócio que, para advogado falar, eu acho que eu nunca tinha ouvido. Agora a gente começou a falar de privacidade, de LGPD, que se iniciou uma discussão sobre governança de dados. E por que a gente precisa de governança? Também o doutor Alexandre colocou muito bem. É pela governança que a gente consegue traçar papéis e responsabilidades para cada uma das pessoas do nosso escritório sobre aquele assunto. É a maneira que a gente consegue governar, obviamente, dirigir a empresa do ponto de vista de dados. Então, a construção de um programa de governança, ele é muito importante e ele não é só política. Obviamente, política é uma parte muito importante, porque é ali que você coloca no papel quais são as responsabilidades, quais são as obrigações, quais são os direitos, de quem que é a responsabilidade de defender aqueles pontos. Mas a gente tem outros pontos muito importantes de um programa de governança, e o primeiro deles, que eu vou recomendar que vocês façam a lição de casa, é você engajar a liderança. É aquele famoso, para quem trabalha no compliance, sabe, o tone at the top, né? Ou seja, a liderança tem que dar o exemplo de como que um programa de governança, como um programa de privacidade funciona. Não adianta nada eu estabelecer uma série de obrigações, uma série de pontos de segurança. Por exemplo, eu não posso utilizar o WhatsApp para me comunicar com o cliente. E aí o sócio, vocês aqui, né, os principais sócios do escritório, utilizam o WhatsApp para se comunicar com clientes. Quem está olhando para isso vai falar, olha, se o próprio exemplo, a alta liderança do meu escritório não se preocupa com isso, por que eu vou me preocupar? Então, o primeiro engajamento da alta liderança do escritório é extremamente importante, senão não funciona. Não existe programa de governança, não só de dados, mas de compliance, de corrupção, prevenção de lavagem de dinheiro. Não existe alguma coisa que vai funcionar se vocês não derem um exemplo para todo o escritório. Então, esse ponto é muito importante. Ainda falando nesse nível aqui de liderança, vocês têm que traçar um objetivo para o programa de compliance de dados de vocês. O que eu quero com a governança de dados? Eu quero o seu escritório conhecido como sendo a melhor prática de privacidade do mundo, do Brasil, de São Paulo, ou eu quero só cumprir a legislação e ter ali um documento quando um cliente meu me pede para provar que eu tenho um programa de governança? Não é ruim você só querer o mínimo possível de atendimento à legislação, mas isso tem que estar muito claro. Então, eu recomendo, escreve um objetivo do programa mesmo, para que eu quero isso, né? O que eu vou fazer com o meu programa de governança. Depois, dá para a gente andar para a parte de políticas, e quando a gente fala de políticas, a gente fica meio solto. Então, eu tentei trazer aqui alguns tópicos que seriam legais a gente abordar dentro dessas políticas, né? O primeiro deles, a gente pode colocar lá uma política global, eu vou chamar aqui política global de privacidade, uma política corporativa, que seria um documento de uma página, aquela política bem alto nível, onde eu vou só traçar os principais preceitos do meu escritório em relação aos de dados. Ali seria quase que uma carta principiológica de proteção de dados do meu escritório, uma política que vai... Toda decisão que eu for tomar de proteção de dados, eu tenho que sempre estar em conformidade com aquela política. Eu vou olhar para ela é meu guia-mestre dentro desse programa. Essa política é legal, se vocês já definiram o objetivo do programa de vocês, esse objetivo é legal que esteja nessa política. Eu posso também utilizar um canal de denúncia para quando eu tiver algum desvio, alguma não conformidade com minhas políticas internas, que eu possa reportar isso. É importante também, se a gente está falando de um programa de governança, esse programa pode falhar, e quando alguém falha, eu tenho que ter uma maneira de capturar essa falha, e um canal de denúncias é um meio interessante para isso.
E é bem interessante também, ainda dentro dessa política mais ampla, eu dizer qual que é a responsabilidade dos meus colaboradores, dos meus associados dentro do escritório em relação a isso. Talvez deixar muito claro que cada um é responsável por proteger os dados dos clientes que nós temos. Depois a gente pode descer um pouco mais o nível, e aqui acho que é um ponto, talvez o mais difícil, mas para nós advogados o mais importante. Tem uma política de retenção de documentos, né? O que significa isso? Não só documentos físicos, mas também documentos eletrônicos. Eu não vou nem fazer essa pergunta, porque eu acho que eu já vou ser a resposta, mas alguém aqui consegue jogar fora documento? Né? A gente vai armazenando esses documentos, vai colocando para dentro, vai digitalizando talvez, mas quem que joga fora regularmente documentos de clientes aqui? Levanta a mão. Tem que ter uma rotina de excluir documentos de clientes da base de dados de vocês. Ninguém vai levantar a mão, ninguém joga fora nada. Ou não quer contar, né? É uma prática normal, e se nós advogados, que nós sabemos, ou deveríamos saber, quando um documento pode ou não ser jogado fora, imagina as empresas que têm uma série de áreas que não têm nenhum conhecimento jurídico, né? Mas eu começaria por isso. E por que começaria por essa política de retenção de documentos? Porque, para você poder dizer, uma política de retenção de documentos, ela tem que trazer ali quais os documentos que eu tenho, uma tabelinha, vamos dizer assim, né? Quais tipos de documentos eu tenho dentro do meu escritório, por que eu tenho que guardar aquele documento e por quanto tempo eu guardo. E depois, né, tendo transcorrido aquele tempo, eu jogo esse documento fora. E eu aqui elaborando aqui como é que eu faria no escritório, nos nossos escritórios, esse ponto apareceu primeiro porque eu posso utilizar essa ferramenta para começar meu mapeamento de dados também. Então, já que eu vou ter que classificar quais tipos de documentos eu tenho na minha organização, dentro do meu escritório, eu já vou conseguir ali mais ou menos mapear, fazer o meu inventário de dados, né, quais tipos de dados eu tenho dentro do meu escritório. E ali, obviamente, não adianta só eu dizer por quanto tempo eu tenho que guardar. Uma política para lá ser efetiva, eu tenho que dizer como que eu vou depois jogar fora. Não adianta, eu tenho que ter um procedimento ali, uma maneira de picotar o papel, uma empresa que vai vir recolher os documentos, um e-mail que o meu associado vai mandar lá e dizer, olha, eu estou com uma caixa de documentos para ser jogada fora. E esse ponto, às vezes, parece, talvez, mexer com documento físico é a parte mais chata da área de privacidade. Mas ele não pode ser negligenciado. No final do ano passado, se não me engano, novembro ou dezembro, não estou muito certo, teve um vazamento de dados numa clínica em São Francisco, uma clínica que mexia com pacientes celebridades, pessoas famosas, grandes empresários do Vale do Silício, e eles tiveram um vazamento de dados justamente na hora do descarte, porque um empregado pegou o prontuário de vários pacientes, colocou em cima da mesa, era para descarte, colocou em cima da mesa e foi embora. Acabou o horário de trabalho, amanhã eu jogo fora. Um cara da limpeza foi lá, pegou essa caixa e colocou na rua. E aí esses documentos foram parar, sabe-se lá onde. Eles tiveram um vazamento de dados justamente por não olhar uma coisa tão simples que é descartar um documento, gerou uma penalidade alta para eles, fora o aspecto reputacional, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que também é bem relevante. Então, acho que como um segundo passo, na verdade, de construção de políticas, isso funciona bastante. Um outro aspecto aqui que a gente tem que se preparar, o doutor Alexandre também comentou, nós temos um plano de resposta a incidentes de violação ou vazamento de dados pessoais. E por que isso é muito importante? É claro que é meio óbvio, né? A gente tem que se preparar para o risco acontecer, mas se a gente não tem esse plano em prática, na hora que acontece um problema, e quem é da área de segurança costuma dizer que existem dois tipos de empresa no mundo, as que tiveram vazamento e as que vão ter. Então, é bem capaz que a gente passe por esse problema, não tem como fugir, nada é 100% seguro. Então, já que a gente tem uma probabilidade alta de que isso aconteça, eu tenho que estar preparado. Uma política de vazamento, um plano de resposta a incidentes de vazamento de dados, ele tem que ter ali alguns elementos, né? Primeiro, você tem que deixar muito claro quem são as pessoas que vão fazer parte desse plano, não dá para ser todo mundo, as pessoas têm que ter papéis muito bem definidos, então quem que é o líder desse plano, quem que vai acionar uma consultoria técnica para fazer a parte de acessar a fonte de vazamento, fazer a perícia técnica, preservar as evidências, quem que vai ser responsável por, eventualmente, se necessário, comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem que vai ser a pessoa que vai comunicar a sua agência de relações públicas, quem que vai contratar, acionar o seguro, todos esses papéis têm que estar muito bem definidos. É bacana também ter uma matriz, eu diria, de definição de tipos de incidente, porque você vai ter, às vezes, um vazamento de um e-mail
com um tipo de dado pessoal ali, um tipo de informação de um cliente seu, que não é tão relevante, mas é um vazamento. Você não precisa acionar o seu plano completo de vazamento por conta, às vezes, de um documento. Então, é muito interessante você ter um escalonamento. Que tipo de vazamento exige quais tipos de resposta. Agora, o mais importante disso tudo não é só fazer a política, o plano, ter ele no papel. É você praticar isso. Então, a gente fazia isso pelo menos uma vez por ano no Walmart, e é uma recomendação, acho que até dá para fazer mais vezes, depende muito da quantidade, da rotatividade que você tem no seu escritório, mas coloca todo mundo na sala, treina um vazamento, põe alguém para simular como se tivesse efetivamente vazado um dado, quem que vai ser responsável pelo quê, anota o que deu certo e o que deu errado nesse seu plano, e depois melhora ele. Isso não vou dizer nem que é uma boa prática, é uma excelente prática, porque se você tiver o plano e não treinou, não adianta nada. No dia que acontecer um vazamento, é como se você não tivesse, você não vai pegar a política e ter que ficar lendo o procedimento, linha a linha, o que cada um tem que fazer. Então, acho que é bem importante essa parte de treinamento do plano. E, por último, mas não menos importante, é uma política de segurança da informação. Acho que, nesse ponto, talvez boa parte de vocês já tenha alguma coisa na história de vocês, mas, se não tem, eu recomendo que tenha. Eu não vou entrar aqui, eu não sou da área de TI, então não vou me aventurar a falar o que eu não sei, mas alguns pontos que eu entendo como muito relevantes para a nossa realidade, a gente ter claro nessa política, como que a gente homologa ferramentas e fornecedores do ponto de vista de tecnologia da informação. É muito comum que a gente, principalmente hoje, com um monte de plataforma, aplicativo novo saindo, inovação a todo momento, a gente queira absorver essa inovação para dentro do escritório. Como é que eu valido se uma inovação dessa faz sentido para dentro do meu escritório, faz sentido eu comprar ela do ponto de vista de segurança? Aquilo vai trazer um risco adicional para mim ou não? Eu posso colocar informações do meu cliente naquela plataforma ou não? Então, tem que estar muito claro como que eu valido isso. Talvez nem que eu tenha que usar um terceiro para fazer essa validação, mas um processo para validar isso é bem importante que exista, e ele pode estar abarcado aí nessa política de segurança da informação. Um outro ponto, que para a gente talvez seja o que pega no dia a dia mesmo, regras e soluções, plataformas tecnológicas para transferência de dados e comunicação com os clientes. Um ponto aqui que eu acho que é bem relevante. É muito comum, quando a gente começa a falar de proteção de dados e privacidade, a gente demonizar o WhatsApp, demonizar e-mail, demonizar Gmail. Tudo bem, eles têm um grau de vulnerabilidade que pode expor o nosso escritório. Mas não adianta nada a gente proibir e não dar nada em troca para os nossos colaboradores, para os nossos associados. Eles vão, se você não der uma solução que substitua o que você está proibindo, eles vão continuar a usar, mesmo que de forma proibida. Então, eu passei por isso na minha experiência profissional. Então, uma política, se ela não for muito fácil de ser cumprida, ela vai ser descumprida. Isso é uma regra universal para todo tipo de política, procedimento, governança. Então, de novo, se você vai querer proibir algum tipo de ferramenta, porque ela traz um alto risco, você tem que trazer alguma solução que vai substituir ela da mesma maneira, com a mesma facilidade, porque senão, na verdade, você vai criar um monte de pessoas lá dentro que estão descumprindo a regra e o seu programa não está funcionando de fato. Deixa eu só ver se eu não esqueci de mais nada aqui. E quando a gente fala de políticas, para finalizar o sistema de políticas, não adianta nada eu escrever uma política que ninguém entende. Então, ela tem que ser direcionada ao meu público-alvo, tem que ter uma linguagem simples, e vou repetir aqui, ela tem que ser simples de ser atendida, tem que ser fácil eu cumprir aquela política. E, obviamente, tem que ter consequência. Não adianta nada também eu ter uma política, eu descumprir essa política e não acontecer nada. Senão, de novo, as pessoas vão fazer o que é mais fácil, e não o que é o que está previsto no seu programa de governança de dados. Então, a consequência, o canal de denúncia serve para isso também, para identificar quem não está observando as políticas e depois ter um processo aí disciplinar para isso. Não precisa ser necessariamente mandar a pessoa embora, mas uma advertência, reforçar um treinamento é sempre importante. Bom, fora as políticas, fora a estratégia, fora a gente ter a consciência da liderança, um comitê de privacidade ajuda muito. Por que ajuda muito? O tema de privacidade ele é muito transversal. Então, ele é pulverizado, todas as áreas precisam entender um pouquinho do assunto, entender o que está acontecendo na empresa e serem envolvidas nesse plano, nesse programa. Então, um comitê também é uma excelente prática do ponto de vista de governança de dados. Esse comitê é muito bom que se tenha pessoas de diversas áreas do escritório. Não adianta colocar só a alta liderança do escritório, se não é ela que põe a mão na massa, então tem que ter ali um mix entre a alta liderança e quem efetivamente vai fazer o negócio andar.
Uma prática que costuma funcionar muito é criar, eu vou dar esse nome aqui de champions, mas a gente pode falar de pontos focais nas áreas. Então, você vai ter o seu encarregado de proteção de dados, o seu DPO como o principal ponto focal da empresa, mas dependendo do tamanho do seu escritório, é legal que você tenha outros pontos focais em outras áreas, para que o próprio DPO consiga acessar essas áreas de maneira mais rápida, e eles também, dentro das áreas deles, sejam pontos para tirar dúvida e para fazer a ponte com o DPO. Claro, se você está falando de uma organização um pouco menor, isso não faz sentido, mas até depois de um certo tamanho, eu acho que isso ajuda bastante a flexibilizar e facilitar a comunicação com esse ponto central, que é o encarregado. E aqui, talvez, o principal ponto de qualquer programa de governança, fora o tone at the top, fora a liderança estar vendendo o que ela está exigindo dos seus colaboradores, é a parte de cultura, treinamento e comunicação. Né? E vamos só lembrar que treinamento, ele serve para eu dizer o que a pessoa tem que fazer, e comunicação é para eu lembrar que ela tem que fazer. Então, a gente deixar isso muito claro, muito separado. E não adianta também eu ter aqueles e-learnings de 2 horas de duração, que alguém vai dar um play, vai dar um alt tab e continuar trabalhando enquanto ele fica tocando no fundo, porque isso não é efetivo. A gente tem que ter, e aí dá para modular bastante para o tamanho dos escritórios, treinamentos cara a cara costumam funcionar melhor, dá para você elaborar problemas, pensar naquela área, para quem você está falando, elaborar um problema prático, falar para aquele público, fazer reuniões pequenas, tentar uma vez por mês aí, pegar uma área, manda o DPO lá para aquela área fazer um speech ali de 15 minutinhos para lembrar dos principais pontos de privacidade da companhia, o que está falhando, trazer indicadores do que a gente está tendo de incidente ou não, que ferramentas novas que estamos planejando utilizar, deixar as pessoas se sentirem parte disso, porque aqui, diferentemente de outros tipos de governança, aqui todo mundo faz parte de defender a companhia. Né? Quando a gente fala de governança corporativa, a gente tem lá os 3 níveis de defesa. Né? A primeira linha de defesa é a que mais importa, que são os próprios empregados, os próprios colaboradores, os associados, quem está na ponta. Se eles falham, é que serve a segunda linha de defesa, que é o compliance, que a gente pode colocar o DPO nessa linha. Então, o ideal é que não precise chegar na segunda linha de defesa. Então, a cultura, o treinamento, a comunicação serve justamente para que a primeira linha de defesa funcione, na maior parte das vezes, de maneira mais efetiva. Acho que era isso. Era isso, gente. Obrigado. Tem perguntas? Nós gostaríamos de abrir as perguntas, caso os senhores tenham algum ponto que precisaria ser esclarecido ou que a gente pudesse colaborar em algo. Nós temos ainda alguns minutos dentro do nosso limite da transmissão, que é mais 15. Pois não. Gostaria só... Vou levar o microfone. Olá, boa noite. Meu nome é Dárcio, trabalho no escritório de porte médio. E a primeira coisa que eu vou fazer amanhã é procurar um psicoterapeuta, porque eu sou um acumulador compulsivo. Eu consegui entender isso. Eu tenho dados de 30 anos de trabalho de advocacia ainda lá e ainda recorro a eles. Pior é isso. Vou lá e, se tirar de lá, eu vou ficar bravo. Então, preciso resolver esse problema antes. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a gente tem dados dos clientes. E as empresas que trabalham com clientes pessoa jurídica, provavelmente, ou na maioria das vezes, do outro lado da lide, tem pessoas físicas, tá, que não autorizaram a gente a obter os dados e nem levantamentos que a gente vai fazer deles, até mesmo para fazer uma contestação adequada. Ainda mais eu que trabalho com a área de seguro, tem muita fraude. Depois do imposto de renda, seguro é onde tem mais fraude. Então, todo tipo de trabalho na defesa dos interesses das seguradoras exigem uma investigação. Então, eu vou buscar dados de terceiros que não são os clientes, que não vão autorizar a gente, por óbvio, porque eu vou usar contra eles esses dados. Eu queria saber como é que trata isso, de que forma a gente tem que tratar isso daí. Olha,
eu vou dar um palpite aqui. Deixa eu só fazer um parênteses, né? A gente tem a nossa legislação não só é muito nova, como trouxe uma série de institutos novos para o nosso direito, e a gente ainda não sabe muito bem como isso vai ter respaldo no judiciário. A nossa própria autoridade nacional vai ter um papel muito importante de trazer essas clarezas de pontos que a lei não trata de maneira muito profunda. Então, eu vou arriscar um palpite aqui, que dentre as bases legais de tratamento de dados que a gente pode utilizar, talvez um legítimo interesse aí do controlador do dado, né? Ou seja, na hora que você coleta esse dado, deixa eu só fazer um parênteses, o legítimo interesse tem se dito muito que ele é a principal base legal para prevenção de fraudes. Isso baseado, obviamente, na GDPR, e o New Working Party 29 trouxe de diretrizes sobre interesse legítimo para a GDPR. Então, a gente está aqui se apropriando dessa interpretação europeia, que, obviamente, pode não se respaldar aqui no nosso direito, mas existe uma base que ela é mais flexível e ela pode abarcar algumas formas de tratamento de dados que não estão dentro do consentimento, dentro do cumprimento de obrigação legal, cumprimento de contrato. Então, talvez o legítimo interesse pode estar envolvendo fraude. Então, nesse ponto, acho que o legítimo interesse caberia bastante. Porém, não dá tempo da gente entrar muito em detalhes em relação a isso, mas quando você faz tratamento de dados baseado no legítimo interesse, você tem que fazer aquele famoso DPIA, né, o Data Protection Impact Assessment, ou, como a nossa legislação trouxe, o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Ele, basicamente, é um exercício de equilíbrio entre o risco à privacidade que você está trazendo para o titular daquele dado e os benefícios que você traz para o seu negócio, eventualmente para esse próprio titular, e também ali um pouco o que você pode minimizar de risco, enfim, é um balanceamento. O risco versus o benefício, nem que seja o benefício para o seu negócio, né? Então, a gente tem que preparar esse relatório toda vez que a gente vai ter uma atividade de tratamento de dados pessoais baseada nessa base legal de tratamento de dados. Então, é um alerta, esse relatório tem que fazer, porque a autoridade de dados pode, eventualmente, solicitar ela para que você comprove que você fez essa análise de risco e que, após essa análise de risco, você ficou autorizado a utilizar esse dado dessa maneira. Mais alguém? Quer complementar? Eu pedi para o senhor fazer a gentileza de se aproximar mais, porque eu fui alertado aqui que nós estamos gravando para a internet, pelo YouTube, então, sem a visão, fica estranho. Boa noite, Evandro Cruel. A questão da prestação de serviço de DPO por escritório de advocacia, eu não faço uma pergunta, eu só faço uma colocação. Ela implica em potenciais riscos na medida em que afasta a uniprofissionalidade. A sociedade de advocacia é uniprofissional, ela não pode ser multiprofissional, sob pena de se descaracterizar do ponto de vista fiscal, inclusive infringir outras regulações até da atividade da advocacia. Como esse é um assunto muito novo, fica só o comentário para que a gente pense bem antes de fazer as coisas, né? Obrigado. Muito bem colocado. Eu gostaria apenas de comentar que, na Europa, exemplo da legislação brasileira, existe uma omissão quanto a essa restrição, só que as regras éticas profissionais na Europa são diferentes das brasileiras, né? E, consequentemente, nós vamos ter que colocar esse assunto em discussão, certo? E isso aí é bom ficar com o radar ligado sobre esse tema. Alguém mais? Eu só fazer um adendo aqui, não é só esse ponto, mas a gente também tem o risco de responsabilidade civil em relação às prestações de serviço, porque a gente está falando de multas altíssimas e um impacto reputacional, no caso de um vazamento, alguma coisa do tipo, inconformidade muito alta. Então, obviamente, não tem só o risco aí do ponto de vista da ética profissional, mas a gente tem um risco de responsabilidade bem elevado nesse caso. E será que o custo-benefício compensa? Esse é o ponto. É por isso que é a dualidade, né? É um risco ou é oportunidade? Exato. E risco, questão ética, questão Foi das o tema, multas, foi né? o tema da nossa última reunião. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o ensejo e convidar os senhores sempre para poder estar aqui conosco. Nós temos feito sempre encontros de assuntos bem contextualizados no Comitê de Direito Digital,
E ficam todos convidados para as nossas próximas reuniões, sempre iniciando às 16 horas, e antes da nossa plenária. Agradeceria muito se vocês pudessem nos dar esse prazer da presença. Mais alguém? Estamos encerrando. Então, eu gostaria apenas de frisar um ponto, como fechamento desse nosso brilhante encontro, que os senhores, sócios do escritório de advocacia, reflitam que o exercício da governança digital, antes de mais nada, pode se tornar um diferencial de mercado. Ou seja, isso não é investimento, isso não é custo, mas, nos olhos do cliente, certamente, isso pode fazer a diferença na hora de escolha de serviços das bancas no futuro próximo. Muito obrigado. Só complementando o que você acabou de falar, Alexandre, já tem muitos clientes que perguntam qual é a política de privacidade e qual a política de guarda de documentos, de descarte de documentos antes de contratar os escritórios. Já vimos isso e eu acho que a tendência é aumentar esse tipo de pergunta por parte dos clientes. Então, temos que nos preparar, não é fácil. Os relatórios de compliance estão cada vez mais minuciosos sobre esses temas. Esse tema específico, cada vez mais, exato, mais complexo. E aí você tem que explicar com se requisitos está na nuvem, que a gente nunca onde teve fica antes. O backup, onde está o backup, onde não está, quanto qual tempo o sistema demora operacional para que pegar. você usa, e por aí vai. Bom, acho o tema extremamente empolgante, interessante, e temos muito aí para aprender e muita coisa para fazer pela frente. Eu queria confirmar que nossa próxima reunião é dia 25 de junho, terça-feira, e também gostaria de mencionar que vocês receberam aí nas cadeiras o programa do nosso workshop sobre liderança feminina, que vai começar no dia 26 de agosto, que é aquele programa de mentoria que o César vem coordenando e preparando para a liderança feminina. E, finalmente, eu queria agradecer os nossos palestrantes, a Juliana, o Alexandre, a Flávia e o Henrique, aqui por dividir conosco todo esse conhecimento dessa área de política de privacidade. Muito obrigada a todos. Um bom coquetel a todos. Obrigada.